dele, por causa das lutas, das dificuldades do dia a dia, você tem deixado o teu casamento à mercê do ataque de Satanás, à mercê do ataque do diabo todo dia. Você já não liga, você já não se importa mais de casar, ficar casado ou ficar separado. Você não está cuidando daquilo que Deus te deu. Depois, não vá chorar. Não vá chorar quando perder. Porque esses homens começaram a chorar depois que tinham perdido, mas podiam ter guardado ela. E é o mal do homem, né? Chorar, homem que eu falo, o gênero, chorar depois que perde, né? Enquanto tem, não dá valor. Depois que perde, começa a chorar. Eu pergunto, esposo, você está cuidando da sua Ziclac? Está cuidando da sua esposa? Ou você tudo reclama? Antigamente era uma maravilha, né? Novinha, bonitinha, era uma bênção. Agora envelheceu, já não serve mais para nada, né? É verdade. Aí você não cuida, já não é. Só que foi essa pessoa que Deus te deu. Está cuidando da sua Ziclac? Esposa, será que você está cuidando do seu marido? Está tratando com amor daquilo que Deus te deu? Quantas vezes você orou, pediu para Deus te dar um casamento, né? Porque a mulher que vive orando, né? Vive orando, Senhor, eu quero casar, né? Às vezes a jovem está com 25 anos, né? Aí chega assim para o pastor e fala assim: pastor, eu já estou com 25 anos. Como se 25 anos fosse velho, né? Vocês conhecem aquela, eu não vou lembrar direito, aquela historinha das parábolas de Jesus, né? Que a jovenzinha, quem conhece aquela história? Quando está jovem, né? Lá com seus 18 anos, né? O camarada quer namorar ela, né? Aí ela está naquele período assim: muitos são chamados, poucos escolhidos, né? Tá se dando luxo, né? Aí passa os 20 anos, já vai chegando na cidadezinha dos 25, né? Ela já entra na outra fase, né? Entra naquela fase assim, né? É melhor não contar, não. Bota! Olá, vocês estão pedindo, hein? Vinde a mim todos. Vinde a mim todos. Aí ela passa dos 30, né? Quando chega na fase dos 30, aí ela chega naquela fase: os que vierem a mim de maneira nenhuma lançarem fora. Fala, Jesus! Não tem essa fase, velho? Os que vierem a mim de maneira nenhuma lançarem fora, né? Acabou aquela fase de muitos são chamados. Cuidado, hein? Tudo é fase. Tudo é fase. Mas a verdade é que a mulher é sentimental, né? A mulher é muito sentimental. Oh, Senhor, me dá um marido aí. Deus abençoa. Namoro, casa. Aí depois de casar, ficar com o tempo, não cuida mais. Brincadeiras à parte. Não cuida, sabe? Tanto faz como tanto fez. É de qualquer maneira. O sujeito, esse sujeito é. Porque às vezes o camarada também tem uma propaganda enganosa, né? A mulher casa com um camarada cabeludo, tal. Depois de um tempo o sujeito fica careca, né? Careca. Aí ela olha a foto e diz: isso é propaganda enganosa. Não foi com isso que eu casei, não. Mas passe. É a sua Ziclac. Levou o bônus, também leva o ônus. Fazer o que, né? Mas é a vida. O tempo, na verdade, é o único que prova o verdadeiro amor, igreja. Mas aí as lutas, as dificuldades, os problemas, você começa a achar que de repente, porque o camarada é assim, porque o sujeito ronca, né? Não, esse não é o que eu pedi a Deus, não. Mas quando o sujeito tinha cabelo, era bonitinho, saradinho, né? Tu tinha prazer de andar com o sujeito de mão dada, né?
Agora o camarada está careca e barrigudo, né? Fica aí, ó. Não manda do meu lado não, né? Mas se faltar esse carequinha barrigudo, você vai chorar muito. O pior o pior é que tem sempre, o diabo sempre manda alguém ou alguma coisa para tirar aquilo que você não está cuidando. Se você não cuida, vai ter sempre alguém que vai acabar querendo cuidar do seu lugar. Igreja, é muito importante você entender o que o Espírito Santo fala nessa noite. Nós temos que cuidar daquilo que Deus dá nas nossas mãos. A gente tem que valorizar o que o Senhor nos dá. Às vezes, a gente vê filhos que não valorizam os pais, filhos que não têm coragem de dar um abraço, dar um beijo, dizer: pai, eu te amo. É só reclamação. Acha que pai e mãe é só para dar o que pede. Você tem que valorizar aquilo que Deus colocou na sua vida. É claro que todo mundo tem suas falhas, seus defeitos, ninguém é perfeito, igreja. Como eu disse, Ziklag era uma cidadezinha pequena, não tinha valor para ninguém, mas foi o que Deus deu. Não tinha valor para ninguém, mas para aqueles homens tinha tanto valor que eles choraram depois que perderam. A gente não pode valorizar o que Deus nos dá depois que perde. Depois de ficar chorando, dizer: mas por que eu não cuidei? Às vezes tem pessoas que perdem os parentes, os entes queridos, e quando estão vivos, não tem coragem de fazer nada pela pessoa. Aí depois, quando morre, está desmaiando no cemitério. Mas desmaiando não é de tristeza, de amor, porque perdeu, não, é de remorso. Porque sabe que teve a oportunidade para demonstrar o amor e não demonstrou, e agora nunca mais terá. Você pode ver que normalmente em enterro quem mais chora é aquele filho, aquela filha que mais deu trabalho, que menos valorizou os pais. É ou não é verdade, igreja? Fica ali dando um teatro, desmaiando. Mas sabe o que é isso? Não é dor porque perdeu, não. É remorso. Porque podia ter ajudado, porque pensa: poxa, eu podia ter dado mais alegria para o meu pai, mais alegria para minha mãe, mas eu só dei dor de cabeça. É como certa vez o Senhor falou, né? O Senhor Deus falou: esse é o meu filho amado que me dá muita alegria. Tem gente que infelizmente Deus só fala assim: esse é o meu filho, eu amo tanto ele, mas só me dá dor de cabeça, só me dá tristeza. Então, filho, cuide, demonstre carinho pelos seus pais, cuide deles. Vice-versa, os pais. Às vezes tem pais, porque não tiveram carinho, sei lá, que antigamente os pais eram muito brutos, né? Era só trabalho, principalmente quem nasceu na roça é assim, né? Primeiro presente é a manchada, né? Aqui, ó. Aí nunca teve aquele carinho, aí de repente acha que é assim também, foi criado assim. Não. Olha, uma vez eu li um relato que me alegrou muito, me entristeceu e me alegrou, mas é um fato verídico. Não sei se alguém já ouviu essa história. Aconteceu nos Estados Unidos. Um pai foi numa palestra, não foi nem na igreja, não, numa palestra, no encontro da sua empresa, e eles fizeram uma campanha na empresa, aquela palestra, de dê um abraço de presente. E eles davam um brochezinho para a pessoa levar, e escolher uma pessoa e ela abraçar aquela pessoa, dar aquele broche e dar um abraço naquela pessoa. E o pai pegou aquele brochezinho, levou e disse: eu vou dar para o meu filho. Levou para casa. Chegando em casa já tarde, ele viu que o filho estava no quarto. Aí falou assim: olha, eu vou dar amanhã eu dou. Mas tinha algo dentro dele dizendo: não, vai lá dá um abraço para ele, dá o brochezinho. E ele naquela luta interna: amanhã eu dou. No final ele resolveu
bater na porta do filho. Foi lá, bateu na porta do filho. O filho atendeu. E o filho já arrumado, estava arrumado, ele achava que o filho ia sair. Aí ele, filho, você vai sair? Então amanhã eu falo. Aí ele vai saindo, não, peraí filho, eu vou falar agora. Olha, é que na empresa teve uma palestra lá, e eu tenho esse brochezinho, e disseram para a gente dar para alguém que a gente ama. Olha filho, eu pensei em dar para você. Eu queria dizer para você que o pai tem trabalhado muito. Pai, às vezes você levanta, o pai já foi, chega, você já está dormindo. Eu tenho me dedicado muito ao trabalho, são muitas as contas para pagar. Mas eu queria dizer para você que isso não é porque eu não te amo, não. Eu amo muito você, meu filho, eu te amo muito. E eu faço isso tudo para que você não tenha falta de nada. E eu quero te dar esse brochezinho, te dar um abraço. E com esse abraço, declarar todo o meu amor, que o pai te ama muito. Ele foi, colocou o broche, deu um abraço, o filho abraçou ele. Sem dizer nada, fechou a porta, foram dormir. No dia seguinte ele acorda, o filho já se levantou, já saiu. E ele vai lá, vai tomar café. Onde ele, na mesa do café, ele encontra uma carta. Naquela carta está o filho dizendo assim: pai, agradeço a Deus pelo que o Senhor fez ontem à noite. Porque quando o Senhor me viu arrumado, não era para sair, para passear. Ontem, se o Senhor não faz aquilo, eu ia me suicidar. Porque eu achava que o Senhor não me amava, eu achava que o Senhor não ligava para mim, que o Senhor só pensava em dinheiro e que o seu trabalho era mais importante do que eu. E com aquele abraço, o Senhor salvou a minha vida. Amém, igreja? Olha a importância de você cuidar das suas Ziclag. Uma simples atitude. Irmãos, pais, se a gente não cuidar dos nossos filhos, os amalequitas lá fora abraçam eles. O crack, a cocaína, o homossexualismo, o roubo, a droga. O que não falta é a amalequita lá fora. É o que eu disse. Tem sempre alguém de olho naquilo que você tem. O diabo está sempre querendo tirar aquilo que é mais precioso para a gente. Aí você não cuida dos seus filhos, aí o diabo vai enviar alguém lá para chamar. Aí é a droga, é o crack. Eu não sei se aqui no Paraná tem, mas no Rio, meu Deus, dá tristeza. A gente anda pelas ruas, aqueles jovens, todos jovens viciados em crack. E é um demônio que eles todos ficam iguais. Ficam mendigos, mendigando pela rua, pedindo 5 centavos. Chega na frente do carro assim, um pano para limpar, para pedir 5 centavos. Eu ficava pensando, mas 5 centavos, não compro nem uma bala. Depois foi que eu fiquei sabendo que uma pedra de crack custava 25 centavos. Eles limpam 5 carros, correm e vão comprar uma pedra para fumar.